né? Então não existe como. Se a pessoa tá numa progressão, ela não vai numa regressão, desculpa. Se a pessoa tá tomando, vamos lá, 3 copos de cerveja, vai tomar 2? Não vai. Não vai funcionar pra quem não fizer sugerido e for ali pra, quando eu ouço, né? Ah, eu tô aqui pra engordar, tô aqui pra tirar um tempo. Aí não vai realmente funcionar. Né? Eu costumo comparar o centro terapêutico como um hospital. A gente vai porque a gente precisa, não porque a gente quer. Eu sigo algum programa também, que é o Narcóticos Anônimos, que lá fala que só um adicto consegue alcançar o coração de outro adicto, porque ali não tem paralelo, porque eles vão saber que eu passei pelo que eles passam. Como que você faz para criar essa conexão com eles, uma vez que você não alugou um quartinho no inferno lá, como eu aluguei? Então eu vejo quando o paciente chega e quando ele sai. Então quem se entrega, faz o sugerido, muda de vida, né? Então assim... Eu já vi pessoas rasgarem os seus diagnósticos para falar que Deus vai curar, né? Então, por exemplo, vem aqui, doa seu óculos, que você vai melhorar da visão. Aí você olha pro pastor, o pastor usa óculos. Entende? Eu dou o meu óculos, mas você usa óculos. Você entende? Então, é esse contraponto que eu quero dizer. Como lidar com esse questionamento? Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast de hoje. No episódio de hoje eu tô com uma convidada, ela é psicóloga, Thaís Silva, ela é especialista em dependência química. Então, se você tem dúvidas como que funciona o processo dentro de um centro terapêutico, qual é o tipo de abordagem, qual é o tipo de dinâmica, quais são os diagnósticos, os planos de ações que é feito dentro de um processo terapêutico, fique com a gente até o final, que esse conteúdo vai ser para você. Para você que já é inscrito em nosso canal, muito obrigado. Para você que está chegando, por favor, nos indique, mostre os nossos conteúdos, os nossos vídeos, que vai ser muito bom para que a nossa voz chegue um pouco mais longe. No final do vídeo e no início vai ter na descrição todas as nossas redes sociais, como você faz para conhecer o nosso projeto, como você faz para ajudar o nosso projeto, como você faz para ir nas nossas redes sociais e conhecer o nosso trabalho, beleza? Fique com a gente até o final aí, que vai ser bem bacana o episódio de hoje. Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Anderson Etz, eu sou fundador do projeto Cola no Ande, cuidando de quem cuida, beleza? Fica com a gente aí. Thaís, obrigado aí pela boa vontade, por ter vindo, né? Foi difícil, né, chegar nesse podcast, né? Mas graças a Deus hoje deu certo, conseguimos sair no horário. Obrigado aí pela presença, viu? Eu agradeço o convite, né, por estar aqui passando um pouquinho da nossa experiência, né? Legal, Thaís, obrigado. Pra gente começar, fala um pouquinho. A Thaís Silva, ela hoje é psicóloga, ela é formada, e o que fez a Thaís... de onde você estava e por que você decidiu entrar na psicologia? Bom, teve um momento da minha vida, né, referente ao que eu vivi dentro de casa, violência doméstica, enfim. E chegou um tempo na minha vida, aos 23 anos, que eu ia parar com a minha vida, até que eu decidi procurar um profissional, né, uma psicóloga. E eu fiz o tratamento, né, de 5 anos. E não imaginava que eu ia cursar, né, psicologia. Foi depois de um tempo. Eu fiz teste vocacional e deu várias profissões, e uma delas foi psicóloga. Nesse teste vocacional? Isso. Mas você acredita que o gatilho, então, foi pelo seu histórico familiar que te motivou a ser algo diferente e ajudar pessoas com essa mesma situação, mais ou menos isso? Sim, foi uma escolha meio que, a gente fala psicologia que é a profissão, né, que meio que escolhe a gente, né, porque até então eu vivi situações, né, com meu pai dentro de casa, né, como eu falei, violência doméstica com a minha mãe, e que eu não sabia que isso era dependência química, né, eu vim descobrir quando eu vim trabalhar. E foi interessante, né, porque eu tinha muito medo de trabalhar com dependência química, né, antes de eu entrar, porque eu achei que de repente não teria recursos emocionais e psicológicos, né, para ouvir e ser uma ferramenta de ajuda, né, para os acolhidos, tanto feminino como masculino. Legal, mas assim, você optou por estudar psicologia. Na psicologia tem vários
caminhos que pode se seguir. Em qual momento que você falou, cara, é esse que eu quero seguir? Em qual período do curso ali que você falou, cara, acho que isso aqui é onde eu me identifico? De onde que veio o convite? Como que você descobriu? Entendo do seu histórico familiar que te motivou a buscar psicologia, até talvez para se ajudar e de repente ajudar alguém. Mas em qual momento ali do curso você falou, cara, é isso aqui? Como que surgiu essa oportunidade? Como que foi? Na verdade foi depois que eu terminei, e eu tenho um irmão parte de pai, né, que ele acabou usando substância química, depois ele acabou sendo preso, e eu cheguei a ir visitá-lo em de umas clínicas, né, várias clínicas que ele foi internado, que meu pai pagou pra ele, a gente ia visitá-lo. E eu tava indo pra Santa Amaro, e eu vi aqueles meninos que vendem algumas coisas assim, né, pra ajudar a clínica e tal, e eu vi um telefone ali de uma clínica, né, e aí eu marquei com a pessoa para eu poder atender, porque eu não tinha experiência, né, nessa área, então eu fui buscar informações, inclusive cursos, né, pelo DIP, pelo NENARC, eu fui verificar, porque eu tinha como vivência como filha, mas não como profissional, né, e não também como usuária. Então, eu falo que foi meio inconsciente, eu não posso dizer para você, porque durante a faculdade eu queria trabalhar em hospital com oncologia. Bem diferente. Bem diferente. Aí acabou migrando. Sim. Você falou um pouco do DIP, DENARC, o que é isso? Esses cursos é o que é acesso, as pessoas civis também têm acesso, eu sou profissional, o que é, Thaís? Sim, é acesso à população e a profissionais, né, fica ali na Barra Funda, você pode se inscrever pelo site, todo mês eles fazem, até mesmo em todo o Brasil, é gratuito, e ali vai ter vários profissionais da área, assim como psicóloga também, para você conhecer o que é a dependência química. Lá eles abordam todo um contexto sobre isso. Sim. E é gratuito. E é gratuito. Bem interessante. Isso acrescentou com a sua psicologia para tratar com mais propriedade dentro das clínicas. Você acredita que isso tem ajudado? Sim, me ajudou porque, como eu não tinha usado nenhum tipo de droga, então o que eu aprendi, o que eu sei, é tudo na teoria, né, e nos atendimentos. Hoje eu posso falar, né, depois de quase 6 anos hoje na prática, sendo especialista. Então eu fui buscar informações de que era, quais eram as substâncias, né, e porque às vezes a gente vai tratar da dependência química e são vários fatores, não é só ali o álcool, né, a droga, a maconha. Então, assim, tem gente que é viciada em medicação. Então, ali você vê um estande que tem medicação, que tem bombom, tem chocolate, tem várias outras coisas, acetona. Por quê? Porque do ser humano ele é compulsivo, né? Então, isso faz abrir bem a nossa mente e a gente verificar que cada pessoa pode ter um gatilho em alguma coisa se interessar e se envolver e acabar, infelizmente, se perdendo nesse caminho. E essa necessidade que você sentiu de acrescentar esse conhecimento sobre as drogas uma vez que não fez o uso, foi em qual momento? Quando você já estava atuando dentro de um centro terapêutico ou de uma clínica de recuperação? Ou você anteveu o problema e falou, cara, como que eu vou tratar um dependente se eu não sei as motivações ou por que leva? Foi antes, durante ou depois? Foi antes e agora durante também, né? Então, você buscou... Sim, sempre tem que buscar, né? Porque vão surgindo várias substâncias, apesar que o nosso modo ser humano de funcionar é a mesma coisa, né? Então, mas sempre vão existir protocolos, né? Diferentes para cada coisa que vier surgindo das novas substâncias. Aí, cara, você caiu para dentro de um centro terapêutico e como que foi as primeiras experiências? Foi masculino, feminino? Como que é o tipo de abordagem? Você chega a falar com familiar, não chega? Como que... O cara chegou lá hoje, por exemplo. Como que é feito o processo dentro do centro terapêutico para aquela primeira abordagem da anamnese do psicólogo? Como que funciona lá? Para o familiar entender como que é o processo quando ele
ele passa a porta dentro de um centro terapêutico? Chegando um paciente, eu converso com a família, tento buscar o histórico, o que levou, qual foi a motivação, né, assim, qual foi a situação ápice, né, para que ele possa ter ido a se perder, porque passou alguma situação que não pôde lidar. Então eu converso com o pai ou com a mãe, quem tiver ido. Depois, quando a família, né, deixa ali, aí eu vou fazer o primeiro atendimento, tentar buscar essas mesmas informações, né, através do próprio acolhido, do próprio paciente, porque no primeiro atendimento é acolhimento. Depois nós vamos ver o que o paciente vai trazer para a gente poder estar trabalhando durante o processo terapêutico, né, do psicólogo ali dentro da clínica. Você fala do familiar, mas muitas vezes o familiar, não sei se isso acontece, mas eles não sabem por que o filho foi usar drogas. Muitos deles às vezes se culpam, acha que a culpa é que não foi uma boa mãe ou bom pai, ou acha que é sem vergonha, acha que é mau caratismo, acha que ele não precisava daquilo e não entende as dores que o cara carrega. Como fazer essa família entender isso? Que não é mau caratismo, não é falta de identidade, e sim algo que talvez tenha ligado ao emocional. Dá tempo de fazer isso com esse familiar ou é muito raso e o foco realmente é no acolhido? Como que é? O foco geralmente fica no acolhido, né? Porque eu geralmente falo que quando a gente atende um acolhido, a gente vai buscar a infância, a adolescência, até chegar à fase adulta. E às vezes o familiar, quando a gente conversa, a gente busca informações, geralmente, que nem você falou, se sente culpado, e às vezes não sabe nem como reagir. Então a gente foca no paciente, né? Mas eu sempre vou orientar as famílias a buscar conhecimento, né? Porque assim, é um conjunto, né? Eu sempre costumo falar que tudo que a gente passa dentro de casa, sendo instruído pelos pais, vão contribuir para que nós, seres humanos, vão querer anestesiar uma dor física, emocional, fugir da realidade ou preencher um vazio, né? É claro que para a família ter consciência, ela precisa buscar um tratamento, ou com um terapeuta, ou com a psicóloga, para poder entender, porque geralmente o que nós fazemos no ser humano? A gente vem com a mecanismo de defesa, a negação. Total. Você acredita que existe um gap, uma lacuna dentro dos centros terapêuticos, a atenção para os familiares? Existe, porém, o que acontece? Muitas das vezes você vai orientar com um profissional, tá na fase inicial, em fase no meio, fase final, e às vezes até a família ela não dá ouvidos, ainda mais se for família de primeira internação, né? Por quê? Porque é difícil, de repente, você saber que você precisa internar seu filho, porque senão, se ele continuar ali no uso, ele vai, infelizmente, pode vir a óbito. Então, é bem complicado para ambas as partes, né? Tanto para a pessoa que está vivendo isso, para acolhido, quanto para a família. Sim, eu digo assim, em relação à orientação. Por exemplo, existem os dois grupos de apoio para os familiares. Certo. Que é o Naranon e o Amor Exigente. Existem outros, mas são os mais expressivos. Sim. Certo? No meu entendimento, na minha visão, o centro terapêutico, ele deveria quase que obrigar aquela família a falar, cara, você quer deixar o seu filho aqui, mas ok, você precisa frequentar esses grupos de apoio pelo menos uma vez por mês, através de uma comprovação para que ele tenha uma visita, para que tenha, eu não sei se isso pode ou não, se é contra a lei, enfim, mas eu acredito que poderia ter um termo de ciência para que aquela família fosse buscar também, mesmo que de uma forma obrigatória, aquele atendimento no grupo de apoio. Na sua visão, você acha que isso é importante, é relevante, não é? E se é, por que eles não fazem, por exemplo? Bom, é importante ir para um amor exigente, porém, infelizmente, como eu falei, vão internar no centro terapêutico e quer que ali saia uma solução, né? Que ali seja feito um milagre, né? Mas aquilo que a gente conversa é igual escola. Tá ali no centro terapêutico, haverá as ferramentas, haverá as orientações, mas a família também tem que fazer a parte e tentar também ouvir os profissionais,
tentar entender. Ah, não tá entendendo? Então procura uma ajuda ou no amor exigente, ou um profissional à parte. Geralmente é assim, eu sou culpado, tenho contribuição, mas muitas das vezes é muito difícil para a pessoa, né? Porque primeiro a gente tem que cair em si, que a gente precisa buscar ajuda. Né? Então eu vejo que vem muito assim da negação e achar que realmente só o acolhido que é o doente e ele que precisa de ajuda inicialmente. Só ele que é o problemático, né? Isso. Eu não tenho responsabilidade com isso. Sim. Eu não sei se você encontra esse tipo de problema lá, mas assim, muitas vezes o cara tá em situação de rua, comendo restos de lixo, roubando pessoas e usando drogas em quantidades excessivas. Tira o cara do lixo, coloca no centro terapêutico, onde dá um acolhimento, um profissional da área de saúde, tem uma cama, começa a se alimentar bem, começa a ter terapias e a família reclama porque ele não saiu sorrindo numa foto, porque ele tá de cara feia. Ou seja, na minha visão, tirou a droga de escolha da família. Tirou o problema da família, a família não sabe mais o que fazer. Aí fica procurando outros problemas, uma vez que o problema foi tirado da sociedade para tentar melhorar. Como que você e o centro terapêutico lida com isso? Da família acreditar naquilo. Por exemplo, sabe aquele famoso jargão do já tô bom? Né? Passa 15 dias, 30 dias, tem uma primeira visita. O acolhido fala de uma forma que eu já entendi, pode me levar, a família no anseio de tê-lo de volta, entendendo que aquele filho, aquele ente querido vai voltar ao que era antes em menos de 30 dias, tira o cara antes do tratamento terminar. Como lidar com isso? Como que vocês fazem nessa situação lá, Thaís? São pontuais. Mediante na ligação, após a audioligação, então depois a gente entra e fala, olha, o comportamento dela é assim, mas você precisa agir dessa forma. E em visitas, quando a gente chega e conversa, coisas pontuais, porque o processo é para ambos, como eu falei, né? Então, isso é importante você falar, por quê? Porque vem a codependência. Aonde a gente vê, aonde que vem explicitamente a codependência? É nisso. Né? Se a pessoa tá ali, a gente sabe se continuasse usando ia morrer, tá, mas tá ali, não vai sair sorrindo. Então, mas, claro, e a gente sabe que vem as manipulações para poder sair antes do tratamento. Para poder voltar a usar, né? Isso. Que é o que ele mais sente vontade naquele período, né? Isso, e é uma coisa que você falou bem importante que eu sempre falo, o psicológico é o último a mudar. Por quê? Porque são mudanças do quê? De mente, de pensamento, de comportamento. Então não é fácil para você mudar de uma hora para outra. Você vai mudar. E se você também quiser mudar. É um processo, né? Isso, exatamente. E qual é o ideal? Qual seria uma dica, por exemplo, se um familiar estiver assistindo e está com aquele ente querido hoje num processo terapêutico? Qual que seria uma dica que você poderia dar para esse familiar, para ele se ajudar e se blindar em relação às investidas daquele acolhido, seja ente querido, perdão, seja filho, seja esposo, seja esposa, seja quem for. Porque o que eu falo, eu me considero também um adicto, nós somos os professores dos nossos pais. Eles são nossos alunos, a gente faz o que quer com eles, porque sabemos aonde atuar. Qual que seria uma dica que você poderia dar para aquele familiar que está assistindo de como se blindar as investidas daquele acolhido que está num processo terapêutico, Thaís? Primeiro deles é buscar ajuda terapêutica e psicológica. De um especialista. Em independência. Isso. Por quê? Porque, que nem paciente de primeira internação, a gente vê que assim, não, vou fazer um combinado... Aí sai durante o contrato, né? E aí a gente orienta. Por quê? Porque quem trabalha em dependência química, assim, que é o nosso caso, eu amo o que eu faço. Então, o que eu puder transparecer para a família, pro acolhido, para ele poder sair dali bem, eu vou fazer. Só que tem coisas que, se eu tiver na negação, eu não vou ouvir. Então, procurar uma ajuda profissional e depois, quando internar, procurar os profissionais. Né, tem a devolutiva, então procurar saber como é que eu faço, como que eu vou agir, qual é o protocolo. Então, eu faço alguns atendimentos online também, e muitos familiares, eles acabam escorregando dos atendimentos, porque eles não querem olhar para si. Sim, exatamente. Porque o grande desafio, eu acho, da terapia, do terapeuta, do psicólogo, é mostrar para aquele ser humano que o problema é ele.
Sim, Não, e nada ao redor, seja do familiar, seja do ente querido. sim. Que o problema de tudo que é causado por mim, ele é meu. Então, não dá para eu projetar isso em nada, nem ninguém, nem situação financeira, seja ela qual for. Então, acho que o desafio grande da terapia é esse. Migrando um pouco dos familiares, agora vamos entrar por dentro da clínica do processo terapêutico. Certo. Como que funcionam os atendimentos lá? Como que é? Ele é semanal, quinzenal, é espaçado? O tipo de abordagem, ele é raso e vai aprofundando? Como que é feito lá dentro, Thaís? Então, depende do tempo do contrato do acolhido, né? Se for 3 meses, a gente tenta no máximo uma vez por semana ou a cada 15 dias. Por quê? Porque é bem importante você fazer essa pergunta, por quê? Porque o tratamento de um psicólogo dentro de um centro de tratamento é diferente fora de um centro de tratamento. Que quer dizer, fora você vai até o profissional. E dentro do centro de tratamento, da mesma forma que eles não queriam estar internados, você é levado e você tem que chamar o paciente. É diferente, você É acha? diferente. Por quê? Porque se eu não chamá-los, eles não vêm. E o que você atribui a eles não quererem ir? A questão é que assim, não tô doente, não preciso de profissional, não preciso estar internado. Porque tudo é um processo. Até você entender que você precisa de uma ferramenta, né? Como um NA, como uma espiritualidade, como um atendimento terapêutico, psicológico, é um conjunto para você sair dali bem. É corpo, mente e espírito, né? Exatamente. Ah. Então eu sempre falo, não adianta cuidar de um e não cuidar de outro. Tem que cuidar do corpo, alma e espírito. Precisa. E como eles são obrigados, eles não vêm com a mente tão aberta como se ele fosse procurar um profissional na rua. Isso que você quer dizer? Isso é bem importante falar, porque geralmente a gente é olhado como que, como inimigo que vai deixar mais tempo. Né? Eles acham que falando as coisas pode piorar, né? Não, e não Na é verdade, isso. vai melhorar, né? Exatamente. Já teve acolhido que ficou lá, passou e tá 4 anos limpo. Então, assim, funcionou. O processo. O processo funcionou. Mas eles precisam acreditar que é esse Sim, caminho. E você atende só masculino e feminino ou os dois? os dois. Tá. Dentro da feminina, o que mais você encontra de dificuldade? O que atribui mais as dores dessas meninas para ter levado ao uso? Qual é a dor emocional? Que eu acredito que todo uso está ligado à dor emocional. Sim. Quase que 100%, vamos dizer assim. Qual é a maior dificuldade que você encontra nesse contexto delas aceitarem ou não terem culpa, ou fazer elas entender que elas não são responsáveis pelo aquilo que aconteceu na vida delas? Quais são as histórias que são mais impactantes, que têm mais trabalho de lidar com essa dor? Abuso, né? Abuso sexual, abuso psicológico, violência doméstica. São as premissas das dores que elas passam. Sim. E isso as leva ao uso. Sim. E qual é o processo inverso disso? Porque isso causa traumas, né? Sim. Rejeições, abandono, enfim, é um leque de situações. O que o psicólogo precisa fazer ali dentro, num espaço otimizado, né? Que às vezes são 3 meses, são 6 meses. Sim. Para elas entenderem que elas precisam sair de lá, daquele cenário de horror. Eu sempre oriento dentro dos meus atendimentos, independente de religião, perdão. Perdão a si, perdão ao seu passado, perdão quem lhe feriu. Por quê? Porque se eu não me perdoar quem me feriu, eu não vou seguir em frente. Eu vou ficar sentindo aquela culpa, aquele ressentimento. Então, sempre vai ter na lembrança. Então, o primeiro passo é o perdão. Por que um processo? Porque mesmo estando ali, pode ou não acontecer o perdão. Porque o perdão é um processo. Pode levar dias, meses, horas, anos. Depende, né? Mas ele precisa ocorrer. Se a pessoa realmente quer ser curada, precisa adentrar nessa questão do perdão. Se perdoar é um processo também super difícil, parece ser fácil, né? Não. Só que, sabe qual é a sensação que me dá? Uhum. É que o perdão, quando você fala para as pessoas perdoarem aquele que te abusou, te feriu, enfim, a sensação que dá é que se perdoar aquela pessoa que fez, eu vou estar isentando ela do erro. Aí as pessoas têm mais dificuldade de perdoá-la porque acham que vai isentar ela
e não tem nada a ver. É um peso que você está carregando, que você pode se libertar desse vaso. É um veneno que você está tomando achando que o outro vai morrer. Exatamente. E como convencê-las de que isso é a melhor coisa a se fazer? Qual é a estratégia que você usa, Thaís, por exemplo? Geralmente eu trago uma experiência minha, né, que eu vivi. Eu trago do perdão porque eu vivi isso, né, referente ao meu pai. Meu pai teve situações que ele traiu a minha mãe, ele batia na minha mãe. Então eu tive que fazer todo esse processo, né? Por quê? Porque eu era pequenininha, sou caçula de 3 meninas e via meu pai batendo na minha mãe. Né? E se eu não tivesse perdoado, que nem hoje eu tenho contato com ele, eu amo meu pai, tá tudo certo, o que ele precisar de mim, eu estou aqui, tanto de mim quanto das minhas irmãs. Então são coisas que é para você crescimento, né? E através de como? De uma terapia, porque se você não colocar para fora aquele sentimento, você não vai crescer, você não vai evoluir, vai ficar preso. E eles ou elas precisam entender que o trauma não vai sair de lá de dentro, né? Não. Ele vai continuar lá. A diferença é como você vai lidar com aquilo Exatamente. ao longo do tempo. Exatamente. A partir do momento que você não sente mais dor e consegue olhar para aquilo sem a dor, é sinal que você está evoluindo e caminhando um pouco mais. Eu não sei se no trabalho que você faz, eles sabem que você não teve contato com drogas e álcool. Eu sigo um programa também, que é o Narcóticos Anônimos, que lá fala que só um adicto consegue alcançar o coração de outro adicto, porque ali não tem paralelo, porque eles vão saber que eu passei pelo que eles passam. Como que você faz para criar essa conexão com eles, uma vez que você não alugou um quartinho no inferno lá, como eu aluguei, no último cômodo lá, quando eu fazia o uso da substância? Como que você faz esse processo, uma vez que você não teve por lá, Thaís? Então, quando eu atendo o acolhido no primeiro atendimento, tem uns que vêm e falam, tem outros que não. Então eu falo, vou te contar um pouquinho da minha história. E começo a contar a minha história, né? Eu falo, eu só não fui para o álcool, para as outras drogas, por quê? Porque a minha mãe me ensinou sobre o poder superior. Porque era meu pai levando pro bar e a minha mãe levando para a igreja. Para a igreja. Né? Então, e se não fosse o poder superior, eu não estaria aqui trabalhando com isso. Eu falo que quem trabalha com dependência química precisa ter um amor incondicional, de ver realmente o ser humano, de amar o que faz, porque são pessoas como eu, pessoas que passaram por diversas dores e que a gente precisa vencer, né? Porque assim, eu sempre tenho uma frase que eu digo: ninguém vai nascer e não vai ter traumas, a gente sempre vai ter traumas. E a gente precisa lidar com eles, não que sejam fáceis. Não anestesiar, né? Não. E sim sentir e amadurecer. É. Aproveitando esse gancho da espiritualidade, você tem uma crença, Sim. como eu também, como todos nós, e quem não tiver Sim. também, tá tudo certo. Certo. Como lidar com a sua crença, mesmo que seja talvez limitante, em relação a algumas ideologias que você tem na parte espiritual, por algo que você segue? Certo. Como lidar com isso? Porque dentro de um cenário de dependência química, chegamos falidos espiritualmente, Certo. né? Gostamos de rituais. Sim. Muitos escolhem outras religiões, outras... Tem gente que não tem gente que não acredita. Você, por acreditar nisso, como você consegue lidar com aquela pessoa que não é da mesmo segmento, vamos dizer assim? Como que você consegue separar isso para poder ajudar aquele que gosta do candomblé? Aquele que gosta da Umbanda, aquele que gosta do espiritismo, aquele que acredita em reencarnação. O que você faz para não interferir isso dentro do seu processo de atendimento ou de recuperação? Porque dentro de uma centro terapêutico tem uma doutrina. Sim. Se a doutrina é evangélica, eles pregam a cura. Sim. Certo? Para Narcóticos Anônimos, não tem cura. Para ciência, não temos cura. Né? Mas em algum momento pode ser estancado e tratado. Sim. Como que lidar com esse conflito? A religião fala que cura, mas os profissionais da área de saúde e os programas de Narcóticos Anônimos falam que não tem cura, mas pode ser tratável e não usar nunca mais, não só por hoje. Como que você faz para equilibrar essa balança, né? Então, eu levo muito em consideração do que a pessoa acredita, né? Porque assim, eu acredito que o poder superior cura,
Tá, mas isso é uma crença como pessoa. Como profissional, quais as ferramentas? É o ENA, é o CAPS, é o centro terapêutico? Então a pessoa tem que ver o que ela acredita. Porque eu, como profissional, eu não posso interferir. Né? Eu posso, vamos lá, vamos trabalhar a dor, vamos descobrir por que tá doendo, então vamos ver os sintomas, vamos verificar e vamos trabalhar isso e vamos tentar sanar os sintomas, né? Então, é aquilo muito que a pessoa acredita, não dá muito eu como profissional falar, mas assim, se você tá numa religião que você acredita que te faz bem, ótimo, siga. Sim, mas você acredita na cura, certo? Como pessoa, sim, Como pessoa, sim. sim, Mas no profissional, você vai avaliar o que o paciente acredita, sim. né? Mas dentro dessa conotação de cura, o direcionamento é qual? Bom, como eu falei, se a pessoa tem um direcionamento que ela acredita, só que não é porque eu acredito que eu tenho fé, só que eu tenho que fazer a minha parte como ser humano, né? Que nem o meu pai e meus avós, eles bebiam. Se eu todo dia eu for num bar, daqui a algum ano eu vou todos os dias e beber, eu vou ser alcoólatra. Porque isso não foge à regra a mim. Então não é porque existe cura que eu vou me colocar à frente. Eu vou buscar estar à frente. Porque nós somos seres humanos, somos falhos. A gente não é forte, né? Então a gente precisa buscar recursos, ferramentas para a gente, né, driblar até ter habilidades e convicção daquilo que a gente quer. Então o que você está me dizendo é assim, você acredita na cura, mas quem busca o caminho da espiritualidade ou da religiosidade, ou do evangélico, enfim, umbanda, quimbanda, seja lá qual for, você precisa evitar alguns lugares. Exatamente. Mudar os hábitos e procurar outras coisas, é isso? Exatamente. O resumo. Sim. E por que você acha que isso é fundamental e não pode ser negociável na recuperação, Thaís? Porque que nem quando você vai no médico. Se o médico passa uma medicação pra você e você não toma, você não vai melhorar. Então não adianta falar que o médico é ruim. Ele te orientou, passou a medicação, você que não fez o tratamento. Então assim é o centro de tratamento, ele tá ali. Você tem psicólogo, você tem terapeuta, você tem a pessoal da enfermagem, você tem o psiquiatra, tá, mas você tá fazendo o que tá sendo falado, o que tá sendo orientado? Difícil mas a gente precisa devagarzinho. Eu sempre costumo falar que dependência química igual aquele ditado: água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Uma hora a pessoa ela vai, que a gente diz, né? Vai cair a ficha e a pessoa vai falar: não quero mais isso pra mim. Porque o processo dentro da dependência química é isso. Você não querer mais viver o que você estava vivendo, aquele sofrimento. Eu tô batendo nessa tecla, Thaís, porque eu encontro muitas vezes dificuldade nas pessoas quanto a isso. Uhum. Tudo bem, você é curado, mas você tem que ir no médico e tomar remédio. Certo. Né? Por exemplo, eu tenho diabetes. Certo. Aí eu vou lá, oro, Deus vai me curar. Cara, se ele vai me curar, eu não preciso mais tomar a medicação. Se ele tá me curando. Você não acha isso um pouco insano? Eu já vi pessoas rasgarem os seus diagnósticos para falar que Deus vai curar, né? Então, por exemplo, vem aqui, doa seu óculos, você vai melhorar da visão. Aí você olha pro pastor, o pastor usa óculos. Entende? Eu dou o meu óculos, mas você usa óculos. Você entende? Então, é esse contraponto que eu quero dizer. Entendi. Como lidar com esse questionamento? Porque eu sou um cara que eu passei por 2 internações. Eu questionei muito, cara. Eu era muito chato. E sou ainda, né? Então, cara, eu vou ser curado, beleza. Então, não preciso mais tomar essa medicação. Se eu sou curado, você não tá falando que eu sou curado, então beleza. Mas você não acha isso um pouco arriscado, vamos dizer assim, né? Porque a dependência química, ela é comportamental, a adicção. São os meus comportamentos que me levam ao uso de álcool e droga. Os meus sentimentos, as coisas que eu sinto, faz eu projetar uma anestesia, se eu não lidar com meus traumas, com as minhas dificuldades. Um passinho antes do uso de droga. Eu acredito que a cura, ou o ponto final das coisas, seja resolver essas paradas. Resolver os meus traumas, minhas rejeições, meus abandonos. Fechar a conta com isso. Eu fechando a conta com isso, eu não uso mais. Aí sim, eu tô resolvido e tô amparado desde que eu evite pessoas, lugares e hábitos, procure um poder maior, a mente aberta e boa vontade. Como você lida com esse conflito? Porque eu acho que você deve pegar pessoas muito hostis. Né? É um terreno muito espinhoso lidar com adicto. Sim. E como você mantém
o seu acreditar dentro dessa controvérsia, por exemplo? O que a Thaís faz que ao longo do processo dobra aquele dependente, aí ele começa a entender que, cara, menos é mais, eu preciso perder para ganhar, admitir a completa derrota, porque eu não venci as drogas, né? Eu admiti que eu não posso, eu me rendi, na verdade. Sim. Né? Eu me rendi, eu não venci, eu me rendi. Então eu entendi o processo. Sim. Agora eu trabalhei através de terapias e hoje eu me encontro numa posição melhor. Não estou ileso a uma recaída, Sim. que faz parte do processo, Certo. mas eu faço aquilo que não é negociável. Sim. Como que você faz isso dentro das clínicas, sendo que o terreno é hostil, né? Bom, sempre quando atendo, eu sempre vou separar. Por quê? Eu, como profissional, eu não acredito em cura. Então, como profissional, eu não vou falar sobre cura. Entendi. Vou falar sobre mudança de comportamento, de pensamento, de sentimento. Aí eu falo, você crê na cura? Tá, eu como pessoa, eu também. Só que eu creio na cura através da fé. Mas se eu não fazer os evites, daqui a pouco eu também posso estar aí. Porque eu não sou imune. Ninguém é imune. Né? Sim. Então, não adianta falar assim. E outra, cura é com a fé através do poder superior. E outra, ele vai curar se ele quiser. Ainda falo mais. Você vai ser curado? Tá, então você tem que ter aqui o diagnóstico para comprovar o que você foi curado. Né? Porque tem que ter comprovação. Eu vejo muito, às vezes, o cara querendo uma cura para te isentar daquele esforço que você precisa fazer. Ai, não tem como. Quer pegar um atalho. Sim. Ah, eu vou orar a Deus para ele me curar, porque aí eu não olho para esse monte de lixo que eu fiz, que eu fui e que eu sou. Então eu não vou cuidar disso para ir para esse degrau aqui. E não dá. Terceirizar a responsabilidade. Terceirizar a responsabilidade. Sim. Então você tem eu falo muito sobre uma ponte. Existe o Anderson de um lado da ponte e o Anderson em recuperação do outro lado. Para eu chegar desse outro lado do Anderson em recuperação, eu preciso tratar tudo aquelas dores, o que me levou ao uso. Sim. E para fazê-los entender isso num espaço curto, qual que é o método mais eficaz que você já percebeu, que você aplicou e falou, cara, esse caminho aqui, ele tá funcionando mais, eu vou ir por aqui? Trazer experiências minhas. Essa conexão é a fundamental. Sim. Pra... Porque eu falo, eu não posso dizer o que quer usar, posso até saber o que dá brisa, como que funciona, tudo, mas eu não, na prática eu não tenho isso. Então eu posso falar pra você o que, como eu pessoa, não como profissional, o que resolveu pra mim, e você vai pensar sobre isso também. E faz se quiser, né? Exatamente. E esses atendimentos, por exemplo, uma unidade tem 100 pessoas. Certo. Certo? E dessas 100, 90 pessoas vão ficar lá 45, 90 dias. Certo. Como que é feito o atendimento? Porque se parar para pensar, eu tenho um profissional lá dentro. Certo. Não sei se lá tem um ou mais. Uhum. Me atendeu hoje. Se eu esperar mais 80 pessoas para ser atendido, eu vou ser atendido quando, né? Como que é feito essa logística? Essa logística, assim, sendo que é muitas... Porque a gente sabe que é muita gente para pouco profissional. Certo. Como se adequar, como que você faz para não ficar tão espaçado e perder essa conexão dentro lá do processo? Então, existem dinâmicas, né, com terapeutas, com as psicólogas, aí existe até mesmo a espiritualidade. Então, assim, o que o acolhido ele precisa? Né? Porque assim, eu sei que você perguntou sobre o meu atendimento. Nós vamos tentar atender, por exemplo, atendi hoje, amanhã tá com uma outra demanda, eu passo na frente, né? Só que eu preciso respeitar o processo de cada um, porque eu não vou dar uma direção hoje e amanhã já vai estar sido resolvido e feito. A gente precisa esse processo, analisar o que eu quero, o que eu não quero, se tá legal, se não tá, o quanto que pra pessoa vai doer. Então, assim, não dá pra, nem de ser terapêutico, o tratamento, ele resolve. Só que eu trabalho muito com o tempo. Não dá pra mim entrar hoje, daqui 30 dias, ele é que nem você falou, tomar um chá de já tá bom. Não existe isso. Não tem como. Não tem como. Aproveitando uma fala sua, você falou que o centro terapêutico funciona. Uhum. Eu gravei um podcast com uma outra pessoa, o Alessandro, e ele tem aversão ao centro terapêutico. Eles falam que é explorar a vida humana, e ele acredita que não funciona, e a intenção dele, se ele pudesse, era fechar todos.
É o que ele luta para isso, para que ninguém fique encarcerado, ele fala. Na sua visão, faz sentido esse comentário dele? Não faz porque eu vou quase 6 anos em centro terapêutico. Então eu vejo quando o paciente chega e quando ele sai. Então quem se entrega, faz o sugerido, muda de vida, né? Então assim, é claro que assim, se eu como pessoa também não quiser, nem o poder superior vai fazer, porque sempre depende de nós, da nossa posição, da nossa vontade, do nosso querer, tudo vai depender. Então, o centro não vai funcionar para quem não fizer sugerido e for ali para, como eu ouço, né? Ah, tô aqui para engordar, tô aqui para tirar um tempo. Aí não vai realmente funcionar. Né? Eu costumo comparar o centro terapêutico como um hospital. A gente vai porque a gente precisa, não porque a gente quer. Então, a gente vai, vamos resolver o que tem para resolver. Ah, já que tô ali, porque tem informações que o acolhido vai ter dentro de internação que lá fora ele não vai ter essa informação. E não vai ter os profissionais ali. Olha, vamos fazer atendimento? O que você está sentindo? Por que é isso? Por que é aquilo? Então é muito bacana, porque lá fora, infelizmente, quando sai de um tratamento, não busca, né, continuar o tratamento. Que é o quê? Buscar com os profissionais. Porque traumas, lutas, dificuldades, a gente vai continuar tendo. Então a gente precisa de ferramentas. Dentro dessa verbalização que você trouxe, Thaís, ele fala que, às vezes, o cara que é morador de rua, por exemplo, não sobrou nada para ele. Nem um familiar, nem um filho, nem um cachorro, nada. A única coisa que restou para ele foi, de repente, pegar um corote e dar um gole para tentar anestesiar aquela vida de horror que ele vive. E não dá para julgar isso, ele chama de redução de danos. O que você, na sua opinião, isso é válido? É uma opinião válida? Você acredita que a redução de danos não é bom para o adicto? O CAPS trabalha muito com isso, né, de redução de danos, com uma série de coisas. Na visão dele, funciona, e o que de repente o cara faz lá é o que sobrou, então é o que faz ele continuar vivendo. Na sua opinião, isso é uma visão boa para aquele cara que quer recuperação? Não é uma visão boa. Por quê? Porque se eu tiver que anestesiar uma dor física, emocional, e eu não sair daquilo, porque o ser humano, ele consegue sair daquela situação que ele está vivendo, né? Ele precisa acreditar nele, né? Então ele precisa acreditar que existe um poder superior que pode ajudá-lo. Então, se eu acreditar que uma redução de danos é porque que acontece, eu vejo o outro com amor incondicional. Então, eu jamais vou aceitar uma ideia que o ser humano tem que continuar daquele jeito. Não. O ser humano tem que crescer, evoluir, voar, né? Então, buscar coisas boas e ficar num lugar, por exemplo, numa situação de rua, onde está passar por diversas coisas, né? Assalto, morte. Isso é uma vida legal? Você viver sempre em alerta, sempre com medo? Não, isso não é bacana. Viver é o quê? Ah, eu passei por um centro de tratamento, eu peguei as ferramentas, agora eu vou construir a minha família, vou ter o meu carro, as minhas coisas e vou viver. Isso é sucesso. Né? Do que não, tá assim, tá bom. Não, eu não concordo com isso. Para mim, o ser humano ele tem ferramentas e condições de sempre evoluir, sempre crescer. Entendi. Na sua visão, a redução de danos não é um caminho legal para se seguir, por exemplo. Porque o que é redução de danos? Eu vou lá, a mulher pergunta, você usa quantos pinos por dia? Eu uso 10. Ah, cara, então amanhã você usa 9. E vai diminuindo até você conseguir parar ou controlar. Eu não tenho essa habilidade. Uma vez que eu começo, eu não consigo mais parar. Mas tem gente que consegue. Existem pessoas que são usuárias. Né? Existem pessoas que conseguem usar, estudar, comprou sua casa, está trabalhando. Eu não sei, eu não sou essa pessoa. E como lidar, né, com essas comparações dentro desse processo? O que fazer para fazer entender que, cara, você não é usuário, você é compulsivo e obsessivo por algo? Então, não é nem questão do usuário, é questão humana. Saber que nós, seres humanos, nós somos compulsivos. Tem gente que é por compra, tem gente que é por trabalho. Então, que nem você sabe que você é compulsivo. Tem gente que vai pra comida. Então, é uma compulsão. Então, você precisa quebrar a obsessão e a compulsão. Porque senão a gente não vai sair dali. Nem eu. Se eu não souber que eu sou compulsiva, eu vou continuar na compulsão.
Né? Então não existe como. Se a pessoa tá numa progressão, ela não vai numa regressão, desculpa. Se a pessoa tá tomando, vamos lá, 3 copos de cerveja, vai tomar 2? Não vai. Isso é lá no início. Eu não consigo. Eu não Isso vai. é lá no início. Depois é só progressão. Então, dentro do que você acredita, um processo de abstinência é o melhor caminho para se seguir. Sim, porque quando você estuda mente e comportamento, né, é aquilo que você falou, a chave, eu preciso me conhecer. Então, se eu vou me conhecer, eu preciso saber meus limites. Porque se eu não conhecer os meus limites, vou continuar ali e às vezes, é que nem eu escuto, né, eu tava usando, mas eu não queria. E eu sei que isso é verdade. Porque abriu a compulsão. E para Sim. fechar a compulsão, você precisa ir para o centro de tratamento. Tá? E assim, e por ouvir várias falas, né, dos meus pacientes que você ouve. Ó, eu fui no CAPS, ele mandou eu diminuir, aí eu fui no médico e me receitou medicação. Quer dizer, ele vai para 2 drogas, a ilícita e a lícita, aí eu já não concordo. Né? Entendi. Eu entendo esse raciocínio, eu também concordo com muitas coisas, mas, por exemplo, fazendo um comparativo, se dentro de um centro terapêutico tem espiritualidade, pregando uma coisa, no atendimento você precisa falar outra, entende? Na espiritualidade, cura, me liberta. Uhum. Aí no atendimento você tem que falar que você tem que tratar. Como linkar as duas coisas? Fazer ele entender que ele precisa cuidar da corpo, do mente e do espírito, mesmo fora de um processo. Porque assim, eu costumo dizer assim, você chega banguelinho dentro de um processo terapêutico, você aceita tudo, obrigado por Deus por ter me salvado, aí passam uns dias, já nasce um dentinho, você já começa a reclamar da comida, do café da manhã, do colchão que não tá legal, e passa 60 dias, você já acha que é o dono da verdade, aquela ajuda que você pediu no início não tá servindo mais. Uhum. Como trazer ele para o real tamanho, sendo que daqui 30 dias ele vai embora? O que vocês fazem para fazê-lo entender? Se é que dá, né? Quando o cara não quer acreditar, né? Ou aceitar. Então, infelizmente, é um processo árduo, né? Porque ele só vai acreditar quando estiver no final do tratamento. Né? Porque eu, como profissional, eu não vou contradizer, porque assim, a ciência, ela contradiz a fé. A fé. E a fé contradiz a ciência. Né? Então, quando a pessoa me traz dentro do atendimento, mas Deus vai me curar. Tá, mas você precisa fazer a sua parte. Porque automaticamente o poder superior já vai fazer dele. Porque eu tô falando de comportamento. Né? Que nem eles falam, mas se Deus quiser, eu não vou usar. Não, o poder superior nunca quis que ninguém usasse nada. Quem vai lá somos seres humanos. Sim. Então eu não posso terceirizar. Né? Porque senão, se a gente não fazer esses evites, verificar essas ferramentas, e a fé, eu falei, você vai acreditar. Só que você também, se você, que nem você falou, o pastor falou que tá curado. Tá, mas você vai continuar. Se for curado, mesmo que você for fazer o próximo exame, você vai constar que você foi curado. Existe uma comprovação. É porque a gente precisa, porque senão, fui curado, se eu falar que eu fui curado e não tiver comprovação, a pessoa não vai nem acreditar. Isso é palpável, é um exame, mas e da adicção, né? Das drogas, né? Então. Como explicar aquelas pessoas que recaem, que voltam a usar uma vez que teve a cura, entende? Então, eu entendo. Isso é bem complexo, né? E como profissional, infelizmente, eu não vou conseguir responder. Né? Porque é daquilo que eu acredito. Sim. Eu tenho certeza que todos precisam acreditar em algo. Sim. É extremamente importante você ter o seu poder superior. Uhum. Seja ele qual for, de qual denominação for. Amoroso, amantíssimo, cuidadoso, zeloso, que me ama. Sim. Tendo isso, eu consigo seguir nos demais passos, que é admitir a minha impotência, decidir, fazer um inventário pessoal e destemido, né? Alguns defeitos de caráter que eu preciso abrir mão. Então, dentro do processo terapêutico, você me diz que você faz o começo, meio e fim. Sim. Você faz uma análise, trabalha as dificuldades, dá o diagnóstico e fala o que precisa fazer quando estiver saindo de lá. Sim. Aí, a partir daí é com eles. Porque eu não posso garantir. Eu não posso garantir que ele não vai recair, porque é de cada um. Né? Então, eu posso garantir que eu não vou beber pelo meu histórico. Eu tenho um histórico.
né? Tem uma predisposição. Exatamente. Isso diz a ciência e você vê a comprovação do que é de verdade. Então, eu não vou me colocar num lugar de risco, sendo que eu posso me prejudicar. Essa é uma visão minha. Cada um tem que ter, né? A sua visão, o seu querer, né? É aquilo que não é negociável, que você Sim. precisa evitar os lugares que você frequentava, as pessoas que vocês andavam e mudar os hábitos. Exatamente. Né? Não adianta só cuidar do corpo, só cuidar da mente, só cuidar do espírito. Não. É uma trinca. Sim. Ou cuida dos três ou acaba padecendo, né? Exatamente. E tem uma parte da nossa literatura que fala que em certos momentos a gente quer tomar a vida de volta. Achar que nós temos o controle das coisas. E é onde se perde o controle, A gente não tem controle. Porque o nosso controle ele é sem pilha, né? Não dá pra... Sim, não dá pra exatamente. achar que você tem controle de algo e tal. Mas, cara, muito bom as explicações, Thaís. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu acho que foi muito rico essas informações. As pessoas, elas não têm noção do quanto é hostil o cenário dentro de um processo terapêutico, o quanto é espinhoso você cuidar daquilo que eles nunca disseram pra ninguém. Exatamente. Arrancar isso dele ou dela, aquilo que é guardado há anos, Sim. é difícil porque eles defendem isso, né? Eles defendem aquilo. Essa dor, eu me acostumei com essa dor. Sim. Como que eu vou abrir mão dessa dor se eu tô acostumado com ela? Né? Se tornou comum. E fazê-los entender que isso não é comum é um processo árduo, que você falou. A terapia ela tem que continuar. Sim. Fora do processo E é muito terapêutico. importante você falar isso, porque tem coisa que o paciente me fala depois de terceira, quarta internação. Olha só. Porque não tem a coragem, né, de abrir. Principalmente quando... Porque precisa ter empatia, confiança, aí verifica como que eu sou como profissional, né? Sim. Que existe um sigilo, existe um respeito, existe um querer bem. Isso daí demanda tempo, né? Exatamente. Porque eles vêm de um mundo de troca, Exatamente. sem confiança, né? Exatamente. E é muita traição. Sim. E para confiar em alguém é um processo bem difícil. Mas é desafiador. Sim. E é algo que a gente gosta e ama. E a gente vai continuar propagando essa nossa voz aí para que chegue mais alguém. Certo. Pra gente finalizar, Thaís, antes de finalizar, fala aí qual é o seu Instagram, seu Facebook, para as pessoas te encontrarem. Seu Facebook é qual? Vou falar o meu e-mail, tá? É agapithais@hotmail.com e meu Instagram é thaissilva52. Legal, então se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais, te procurar, saber da sua história, vão te encontrar nessas redes sociais. Sim. Pra gente caminhar já pro término, olhando aqui para essa câmera, Thaís, fala pra mim um desejo que você sente no seu coração e um sonho. Desejo é que eu, como profissional, eu possa ajudar aqueles que ainda sofrem. Um sonho é se tornar doutora, né, dentro da dependência química ou dentro da psicologia. Legal, e uma mensagem que você pode deixar aí para ou para o familiar ou para aquele que está passando por uma dificuldade e não encontra saída, acha que não tem saída, né? O que fazer? Enquanto há vida, há esperança. Então, se tem vida, tem esperança. Acordou, respirou, tem chance. Tem chance. Tem chance. Legal, Thaís, obrigado de verdade por ter vindo, pela boa vontade, tá aqui de uma forma abnegada, né, não tá cobrando nada para estar aqui, veio dividir um pouco da sua história, da sua experiência, gostei bastante, eu acho que vai impactar bastante pessoas aí, beleza? Assim eu espero, né, porque a gente tá aqui para ajudar, né. Legal, obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Cara, se você ficou aí com a gente até o final, obrigado, né, gostou do nosso episódio, compartilha com amigos, convida pessoas, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque quanto mais like, mais inscrições, o nosso conteúdo ele chega para mais pessoas, então de repente encontra alguém que está sem esperança e sem perspectiva de vida, de encontrar um caminho de luz como nós encontramos, né? Então eu acredito muito em recuperação, eu acredito muito em vidas pós-drogas, eu sou um exemplo disso, então existe sim uma nova maneira de viver. Lógico que precisa de alguns degraus que precisam ser, né, você precisa subir alguns degraus, vamos dizer assim, mas ele é possível, desde que eu queira. Eu preciso admitir que eu tenho algum problema. A partir daí eu abro porta para recuperação e aí sim é possível encontrar essa nova maneira de viver. Né? Obrigado mais uma vez, curte o vídeo, se inscreva no canal, fica com a gente aí que logo mais tem mais coisas. Obrigado aí, tamo junto e vamos que vamos. Um abraço. E aí, dona Thaís, como que foi? Suando? Tá bom. Foi bacana.
É que quando você Dá um tá nervoso, né? Nossa, dá um nervoso. A treme aqui, né? Não, mas foi mais tranquilo do que eu achei que É, fosse. o monstro foi desenhado maior do que era, né? É. Ah, mas é que nem domingo, não, domingo retrasado, né? Eu fui cantar, isso é coisa minha que eu vou tratar. Eu fico nervosa. Eu ensaio um hino no mês. Quando chega pra apresentar, eu ainda Gagueja. Fica nervosa. eu perco o ritmo. É. Falei, gente, Deus entende que eu sou assim mesmo, porque olha, importante que eu ensaiei, porque a pessoa fala, dá o seu melhor, eu tô dando o meu melhor. Sabe daquilo, né? Sim, só que chega na hora, eu só não errar a letra porque tá na minha. Mas dentro do que você esperava de ver câmeras, luzes, Foi microfone, bem tranquilo. foi dentro do Foi, possível. foi. Que bom. Pelo menos foi mais fácil do que você imaginou, né? Não gaguejou nenhuma vez, foi embora, velho. Teve uma hora que começou até a gesticular, eu falei, agora se soltou. Obrigado, viu, Thaís? Valeu.